Irmãos, hoje é o último dia do mês de setembro. Nesse mês tem um trabalho que é voltado à saúde mental, né? Setembro Amarelo. E eu gostaria de trazer a mensagem com relação a isso. Eu creio que já foi pregado sobre isso nesse mês aqui na igreja do Moreira, mas vou trazer mais uma reflexão. Nós sabemos que hoje estamos iniciando também, né, o mutirão de Natal, um projeto que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, temos seguindo a ordem do Mestre, né, que é a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, a mensagem que eu vou trazer também tem como objetivo ajudar as pessoas também nessa área muito importante que é a saúde mental. Nós sabemos que está um caos. Eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 22. E é o texto base para a mensagem de hoje. Amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa de oração, em boas condições, Senhor. Obrigado pela liberdade religiosa que ainda desfrutamos no nosso país. Senhor, conserva, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Faça-se presente no nosso meio, continue no nosso meio, e que o Teu santo e bom Espírito me ilumine a mente e o coração, para que eu possa me permitir ser usado por Ele, e que a mensagem encontre também corações receptivos, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Samuel, capítulo 22, eu vou ler os versículos 1 e 2. Amém? Amém. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Nós sabemos o contexto aqui. Davi ele estava fugindo da presença de quem? Saul. Estava tentando de todas as formas matá-lo. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E o versículo 2 é bem interessante, irmãos. Ajuntaram-se a ele todos os homens, olha só, os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele quantos homens? 400 homens. Irmãos, eu estava lendo o ano bíblico e quando eu cheguei, já li várias vezes esse texto, mas esse detalhe aqui me chamou a atenção. Parece que eu nunca tinha visto. Olha só os homens que se achegaram a Davi. Davi se fez chefe sobre eles. Todos aqueles que estavam em aperto por alguma situação, todo aquele que estava endividado, e todos os amargurados de espírito. E eu vi essa iluminação na minha mente, eu pensando, né, no período que nós estamos vivendo. Já pensou se uma pessoa tivesse no seu grupo, para que ele pudesse liderar essa pessoa, todas as pessoas que estão apertadas por algum motivo da vida, todos os que estão endividados, todos os que estão amargurados de espírito, que exército grandioso. Já pensou, irmãos? E eu fui fazer algumas pesquisas e me chamou muita atenção. Imagine que alguém aqui tenha o privilégio de ser o líder de todas as pessoas da nossa nação que estão em aperto. Vou repetir muito isso aqui. Que estão endividadas e que estão amarguradas de espírito. Irmãos, só para vocês terem uma ideia sobre os endividados, segundo sites que eu pesquisei, quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Agora imagine alguém tendo quase 80% das famílias brasileiras a seu serviço,
Já pensou, irmãos, que exército grandioso? Davi, na totalidade de todos eles aqui, deu 400 homens. Mas creio que para nós seria muitas milhares de pessoas. Trazendo aqui nesse ponto aqui dos amargurados de espírito, eu trouxe alguns dados aqui da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, só para os irmãos terem uma ideia da gravidade que é esse problema nos nossos dias. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Vocês sabem que é ser o país mais ansioso de todo o planeta Terra é o Brasil. E em 2019, quase 1 bilhão de pessoas sofriam com doenças mentais. Cerca de 720 milhões de pessoas, quase 10% da população mundial. Em toda a Terra. E o nosso país, em 2019, 18 milhões e 600 mil pessoas sofriam com ansiedade, com algum transtorno mental. Agora imagine só, irmão, depois da pandemia, teve um aumento, logo no primeiro ano da pandemia, um aumento de 25%. Agora imagine só todas essas pessoas tendo um líder em comum para dirigir elas. Que exército grandioso essa pessoa teria. Isso é muito interessante, irmãos. Tristemente interessante. O mundo inteiro, segundo dados da OMS, quase 1 bilhão de pessoas estão sofrendo com ansiedade no presente momento que nós estamos vivendo. Foi feito uma atualização desses dados no dia 3/7, mês de julho desse ano de 2022, e diz que o Brasil ainda continua liderando essas estatísticas. A angústia está aumentando grandemente na Terra. As principais doenças mentais, as que mais se falam, já começam pela ansiedade, que é um mal que afeta a maior parte da população do mundo, como citamos aqui. E nós poderíamos até fazer uma pesquisa entre nós mesmos. Será se aqui, as pessoas que estão presentes aqui conosco, será se existe algum lá, pelo menos um lá, que não tenha ninguém que sofra com algum problema mental? E talvez seria muito difícil respondermos positivamente essa pergunta. Tamanho o mal que tem sido as doenças mentais no nosso mundo. Então, a ansiedade é a principal. A depressão também, que muitas pessoas, infelizmente, inclusive na minha cidade agora, há poucos dias, um jovem bem novo, que estava aqui também em São Paulo a trabalho, tirou a sua própria vida. E são pessoas que muitas vezes nós nem sequer imaginamos que estão sofrendo com depressão, com angústia bem acentuada. Sabe aquelas pessoas que estão sempre nos selfies, nos posts, sorridentes, alegres? Parece que não existe ninguém triste nas redes sociais. Mas as estatísticas mostram exatamente o contrário. O síndrome do pânico também tem sido cada vez mais frequente nas pessoas, incluindo as pessoas jovens, irmãos. Interessante, né? Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, os jovens, quase nem se viu ouvir falar um jovem, as crianças com ansiedade, com depressão. Mas está um caos nos nossos dias. Tem também um síndrome que também está sendo muito falado, que é uma palavra que eu acho que é até em inglês, né? Síndrome burnout, que é um esgotamento mental. Quando a pessoa está super sobrecarregada com as demandas dessa geração estressante que nós vivemos, super agitada. E quando essas doenças mentais começam a afetar também o nosso corpo. E daí as pessoas sentem problemas físicos, vão no médico e não detectam nenhum problema fisicamente falando, porque é quando a mente atinge o corpo. E daí várias doenças físicas tomam posse do nosso corpo. Segundo Augusto Cury, também tem um síndrome
muito conhecido, e creio que esse daqui quase ninguém consegue escapar dele, que é o síndrome do pensamento acelerado. Sabe aquelas pessoas, e nessa geração, irmãos, ninguém tem mais paciência de esperar em uma fila de banco, esperar, às vezes até mesmo uma resposta por mensagem. Nós estamos super agitados e super apressados. Síndrome do pensamento acelerado. Segundo Augusto Cury, uma das principais características das pessoas, e aí você pode fazer o diagnóstico com você mesmo neste momento, que sofre com esse mal, elas não têm paciência de lidar com pessoas lentas. Isso é muito sério, irmãos. As doenças mentais. No século XIX, Ellen White escreveu que as enfermidades mentais prevalecem por toda parte. E 9/10 das doenças das quais os homens sofrem têm aí a sua base. Ou seja, no século XIX, quando não existia nenhum desses estudos, nenhuma dessas estatísticas, nenhuma dessas pesquisas, Deus já havia usado uma mulher americana para falar dessa tendência crescente no nosso mundo. E hoje nós sabemos que essa é uma realidade na qual nem ateu nem crentes podem discordar. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Irmãos, algumas das causas, eu vou citar aqui 3 principais, mas claro que existem muitas e muitas outras, que é falado na Bíblia, no Espírito de Profecia e pela ciência também. A primeira que eu coloquei aqui é a desnutrição. Já pensou? Deficiências nutricionais têm sido colocadas. A Ellen White, ela falou muito sobre isso. E repito, irmãos, isso antes de existirem esses estudos. Ela falou bastante sobre isso, sobre a questão da desnutrição, das deficiências de nutrientes no nosso corpo e no nosso cérebro, que ocasionam esses tipos de transtornos físicos e mentais. E daí os irmãos podem pesquisar sobre isso. E hoje, muitos médicos, nutrólogos, cientistas na área da alimentação, biólogos e nutricionistas têm se despertado para essa área da medicina, dando atenção às causas das doenças e não somente os efeitos. Porque, conforme muitas dessas pessoas dizem mesmo, a medicina popular, ela não trabalha com cura, com prevenção, ela trabalha com remédios. Você está doente, você vai lá, toma um remédio químico e fica controlando aquela doença, mas não cura. Mas essa área da medicina tem trabalhado, tem se despertado para as causas, para prevenir. Como diz o ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. E uma segunda causa, irmãos, bem interessante, que existem muitos estudos que têm associado os problemas de saúde mentais em todas as faixas etárias, incluindo nos adolescentes e até mesmo crianças, a internet, as redes sociais. E daí, muitas pessoas estão ansiosas, porque tem toda aquela questão de se comparar com a vida boa, falsa das outras pessoas nas redes sociais. Então, isso tem desencadeado ansiedade e depressão nas pessoas de todas as faixas, incluindo na juventude. Tem se perdido, irmão, gradativamente a comunicação, a interação física pessoal. E hoje, cada vez mais, nós percebemos que nós estamos incluídos nesse contexto todo. Quando as pessoas, como alguém disse muito bem, as redes sociais trazem as pessoas de longe para perto e levam as que estão perto para longe. E é muito comum nós vermos namorados, casais, famílias reunidos às vezes em um lugar ali de lazer, mas cada um no seu celular. Isso é muito sério, irmãos. Isso tem sido associado em alguns estudos a essas causas dessas doenças mentais. E isso é verdade, irmãos. Eu me lembro que, repito, há 10, 15 anos atrás, não se via isso. Não se via tanta ansiedade, tanta depressão. As pessoas naquele tempo
há umas 2, 3 décadas atrás, elas sabiam que era passar dificuldade, passar necessidade, e eram todas felizes. Hoje nós temos tudo e um pouco mais, somos deprimidos, ansiosos, estressados, murmuradores. Algo está muito errado aí. Mas a terceira parte, essa que eu vou focar aqui mais na mensagem de hoje, é que nós estamos em um grande conflito cósmico. Um conflito que já nos encontramos nas cenas finais da história da humanidade, como foi muito bem comentado aqui na recapitulação da lição da escola sabatina. E esse conflito, no livro de Daniel, capítulo 12, abram a Bíblia comigo, capítulo 12, versículo 1, falando do desfecho desse conflito. Olha só o tempo que nos espera, irmãos. Daniel 12, 1, eu creio que a maioria de nós aqui já temos esse texto até de cor, mas vamos ler aqui rapidamente. Aqui está falando de um tempo, irmãos, ainda não aconteceu, ainda não se cumpriu essa profecia. E nós percebemos que a angústia ela está aumentando assustadoramente no nosso mundo, mas olha só o que esse texto diz. Todos encontraram? Amém. Nesse tempo, 12, 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Que tempo é esse? O tempo do fim. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Já pensou, irmãos? Desde que houve nação até aquele tempo. Irmãos, guarde essa frase. Uma angústia como nunca existiu, e nós vamos meditar sobre isso mais na frente. Mas naquele tempo, olha só a promessa: será salvo teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém? Amém. Então haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. No livro de Jeremias, não precisa saber a Bíblia, capítulo 25, versículo 32, nesse mesmo contexto do fim, assim diz o Senhor Deus: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Uma grande tormenta. Lucas, nós sabemos que essa profecia é para o tempo mesmo do fim, quando fosse concretizar todas as coisas. E Jesus, quando estava na terra, ainda não era o tempo do fim, ele profetizou. Nós sabemos que Jesus ele era o Messias, mas ele também era profeta. E ele profetizou pelo Espírito, Lucas 21, do 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, o que vai haver? Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E olha só a tamanha angústia. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. No versículo 28, ele fala como que a igreja deve estar. Ora, ao começarem estas coisas a sucederem, fiquem tristes, ansiosos, deprimidos, murmurando, é isso? Não. Exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Mas nós sabemos, irmãos, que nós temos o ideal e o real. Infelizmente, nós como um povo estamos sendo também afetados por esse mal terrível no nosso mundo. Infelizmente. E aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 315, a mensageira do Senhor nos diz: vem uma tempestade implacável em sua fúria. E a pergunta é: estamos preparados para enfrentá-la? Estamos preparados para esse tempo terrível que diante de nós está? O tempo é tão terrível, irmãos, como Daniel aqui profetizou, uma angústia qual nunca houve. E daí você, possivelmente, todos nós já passamos num ou no outro dia da nossa vida por uma grande angústia. Não existe nem comparação com essa angústia que sobrevirá. Tanto é
que no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, no contexto ali da última mensagem de advertência ao mundo, a mensagem, antes de falar da vinda de Cristo, encerra com uma bem-aventurança para quem? Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Amém. Sim, para que descansem das suas fadigas, das suas fadigas, porque as suas obras os acompanham. Então, devido ao tempo tão terrível que diante de nós está, Deus deixou essa promessa. Bem-aventurados, felizes, né, Ricão? É mais que feliz essa palavra. Aqueles que o quê? Que morrem no Senhor. Irmãos, uma pessoa e os parentes ficam tristes, sofrem. É normal, é natural, é aceitável, é compreensível, ponto. Mas bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Amém. Se eu cair aqui morto em Cristo, pode passar 1 milhão de anos, irmãos, vai ser apenas um piscar de olhos, eu estarei na presença de Deus nas nuvens dos céus. Um tempo terrível diante de nós está. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 18, fala que por milhares de anos Satanás tem estado a fazer experiência com as características da mente humana. E aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana a dele própria, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo essa obra de um modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele a seu bel prazer. O grande enganador procura confundir a mente de homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. E Provérbios 23, 7 nos diz que, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Mensagens ao Jovem, página 92. Se os pensamentos forem bons, bons também serão os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Parafraseando o texto que está lá, que na verdade está ao contrário. Se os pensamentos forem maus, maus também serão os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Resumindo, irmãos, quando Satanás impregna a mente humana de seus próprios pensamentos, consequentemente também, ele impregnará nossos sentimentos dos próprios sentimentos que está nele, que é de angústia, ansiedade, inquietação, perversidade, malignidade. Diz que nesse grande conflito não existe um ser humano mais triste, mais infeliz que Satanás. E ele quer colocar no coração dos homens os mesmos sentimentos que o assaltam. No livro lá de Adventista, página 405, devemos ter sempre em mente que há em operação seres invisíveis, tanto do bem como do mal, procurando ganhar o controle da nossa mente. Agem com invisível e, não obstante, com eficaz poder. Os anjos bons são espíritos ministradores a exercer celestial influência sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, ao passo que Satanás, o grande inimigo das nossas almas, e os seus anjos têm trabalhado continuamente para efetuar a nossa destruição. É esse o período que está diante de nós, irmãos. Que pensamentos, quais os sentimentos nos assaltam? Em 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmão, só vai resistir nesse último grande conflito quem tiver a mente de Cristo. Nós estudamos na última semana do trimestre passado sobre os sofrimentos de Cristo. O que Satanás infligiu na vida de Cristo, e principalmente ali no ponto mais crucial, que foi no Getsêmani. O tanto de pensamentos ruins que ele tentou colocar na mente de Cristo. Mas ele expulsou esses pensamentos maus com o mais profundo do seu ser. Interessante, irmãos, que a maioria, quando nós lemos lá no Desejar de Todas as Nações,
dos pensamentos que ele colocou na mente de Cristo, todos eles eram de fato verdadeiros. A tua própria nação te rejeitou. O mais proeminente dos teus discípulos te traiu, te vendeu. O mais ousado dele vai te negar. Ele foi falando mostrando a situação na sua luz mais negra e tenebrosa. Mas Jesus resistiu. Ontem, no nosso culto de pôr do sol, estávamos comentando sobre esse tempo, irmãos. Eu e a minha esposa estávamos pensando, eu falando para ela que eu tento entender, mesmo teoricamente, o nível dessa angústia, mas eu não consigo. Nós sabemos que teoria e prática é muito diferente. Mas mesmo teoricamente eu não consigo entender. Eu vou falar aqui mais no final para os irmãos o porquê que eu não consigo. E nós estamos refletindo, irmãos, uma angústia qual nunca houve. Já imaginou, irmãos, em muitas situações da história da humanidade, de angústia, de dor, de sofrimento, em que muitos pais tiveram que ver os seus filhos sendo brutalmente assassinados na sua frente? Muitos esposos tiveram que ver suas esposas serem violadas, abusadas e assassinadas na sua frente. Muitas pessoas tiveram que enfrentar coisas terríveis, irmãos, e a Bíblia fala que essa angústia nunca existiu, é desconhecida pelos mortais. Que angústia terrível será essa? No livro Grande Conflito, página 621, o tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar 3 coisas, irmãos: o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. E é nos dito que o tempo de graça é concedido a todos, a fim de se prepararem para aquela ocasião. A todos nós é dado esse tempo de graça. Mas graças a Deus, irmãos, não temos nada a temer. E Ana Patrícia, minha esposa, falou algo bem interessante que ficou aqui na minha mente. Nós precisamos olhar além da situação, aqueles que estiverem vivendo naqueles dias. Mães que perderão seus filhos precisarão olhar além das circunstâncias presentes. Deus há de devolvê-los na manhã gloriosa da ressurreição. Pessoas que perderão a sua vida, que a Bíblia fala que haverá sim ainda mártires, para se completar o número dos seus irmãos concéus, que também foram mortos, como igualmente eles foram. Mas precisamos olhar além. Poderemos até passar pela morte, mas temos a promessa também da ressurreição. Seremos proibidos de comprar e vender. Irmãos, e como nós gostamos de comprar, isso faz parte da natureza humana, comprar e vender. Ontem, lá perto de casa, inaugurou um mercado novo, não sei quantos estão sabendo. Incrível, irmãos, o tanto de gente que entrou ali. Eu fiquei impressionado. Pessoas que foram daqui, viu, para lá. Que eu vi, pessoas conhecidas minhas. Nós gostamos. Essa crise, irmãos, nós seremos proibidos de comprar e vender. Nós estamos nos preparando para esse tempo. Angústia como nunca houve. Olha só, eu vou ler com os irmãos aqui uma citação bem, para não correr o risco de não esquecer nenhuma palavra. Que é na sequência do texto que eu citei no Grande Conflito, na página 621, aqui está na página 622, e em harmonia com o que nós lemos em Daniel 12:1, falando dessa angústia como nunca houve. Olha só, o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitamos de uma experiência que agora não possuímos. Eu não possuo ainda. E que muitos são demasiados indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é. Nós sabemos que muitas vezes nós falamos as coisas de forma exagerada, né? Eu já vi pessoas que falam que foi pescar, pegou uma piada, pegou um peixe desse tamanho. Nós somos exagerados nas nossas formas de falar. Mas não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode
atingir a grandeza daquela prova. Os irmãos entendem o que é que está dizendo? Nós podemos pintar o quadro na forma mais exagerada que a nossa mente possa conseguir, mas não conseguiremos atingir a grandeza daquela prova. Já pensou, irmãos? E eu estava pensando nisso aqui, nesse texto, meditando, já há alguns dias e hoje, recapitulando. E a angústia que o povo passaram em Samaria, quando foi sitiada por Ben-Hadad, rei da Síria. Vai ser maior que aquela angústia, irmãos. Irmãos sabem muito bem, nos dias do profeta Eliseu, aquela angústia quando a cidade foi sitiada, que cabeça de jumento, um animal imundo para os judeus, e cocô de pombos. Era só para quem tinha, que era muito caro. Já pensou, irmãos? E nós vamos ter que enfrentar o quê? O cansaço, a demora e a fome. Nós estamos preparados? Vocês sabem, irmãos, que tem pessoas que não conseguem passar meio dia sem comer? Já estão tão debilitados, porque isso não é força, é fraqueza. Tão debilitados que elas não conseguem. Já pensou, nós vamos enfrentar a fome também. Cansaço. Estamos nos preparando fisicamente? Estamos nos preparando para enfrentar a espera? Quando diz o grande conflito, página 629, que o povo de Deus eles vão ter que clamar dia e noite por livramento. E parece que o livramento não vai vir. Eles vão ser, o povo que estiverem vivendo naqueles dias, irmãos, eles não vão ser somente provados. A profecia fala que eles serão severamente provados. As provações nossas hoje são humanas. As provações futuras são sobre-humanas. Por isso que a porção terá que ser dobrada pelo Espírito Santo. Lembra a queixa de Jeremias? Quando ele estava queixando-se ali com Deus, Deus falou: Jeremias, se te fatigas com homens correndo a pé, como vai competir com os que vão a cavalo? Se em tempo de paz não te sente seguro, o que é que vai fazer na floresta do Jordão? Resumindo, irmãos, imagine duas pessoas e elas vão correr mano a mano, um homem e outro homem. Nós não estamos conseguindo competir. Agora imagine, não, tira o outro homem, agora você vai competir, você vai a pé, eu vou a cavalo. Você acha que nós conseguiríamos? Se em tempo de paz nós não estamos em paz, pode cair o mundo, estou em paz, mas se em tempo de paz nós não estamos em paz, imagine o tempo difícil que está por vir. Irmãos, tem muitas pessoas que estão bem empregadas, a família bem estabilizada, graças a Deus. Estão até saúde fisicamente boa, mas não têm paz, estão tristes, deprimidas. Que tempo terrível. Então é maior do que essa angústia que teve em Samaria. E eu vou falar uma coisa, irmãos, não se os irmãos conhecem isso. Uma angústia tão terrível, uma fome tão terrível, a ponto de mães trocarem os seus filhos, matarem, cozinharem para comerem. E quando o rei ali de Samaria vem passando ali, a mulher clama a ele, e ele fala: o que tens? Não, porque eu matei o meu filho, comemos aqui com essa mulher, agora não quero esconder o seu filho para que nós não o matemos. E a Bíblia fala que aquele rei entrou em pânico, uma angústia terrível, rasgou as vestes, se cobriu de pano de saco e falou: se Deus não te guardar, não te livrar, quem sou eu para te livrar? Será uma angústia, irmãos, mais terrível do que a que sobreviveu a Jerusalém nos dias do profeta Jeremias, quando foi sitiada por Nabucodonosor, e as mãos das mães compassivas mataram seus próprios filhos para comer da carne de seus próprios filhos como alimento. Vai ser uma angústia mais terrível que essa. Eu não consigo entender, porque isso aqui para mim já é insuportável só de imaginar. Será mais terrível do que a angústia vivida no longo período da Santa Inquisição, onde milhares de cristãos morreram por não renunciarem à fé na palavra de Deus.
Por quase 1000 anos, a religião de Cristo, a igreja que foi quase que banida da terra, ela profetizava em pano de saco e cinza, nas montanhas, nos lugares isolados da terra. Será mais terrível que essa angústia. Será mais terrível, irmãos, de que aquela noite de terror no massacre de São Bartolomeu, dirigidos pela França, onde milhares de cristãos protestantes foram terrivelmente e brutalmente mortos, quando muitos estavam no seu sono, nos seus lares, descansando das suas labutas, quando suas casas foram invadidas e foram brutalmente assassinados, e houve regozijo da Igreja Católica na época, será mais terrível que essa angústia. Que angústia terrível é essa, irmãos? Por isso que diz que a mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Irmãos, será mais terrível essa angústia do que a angústia atual vivida pelas pessoas que vivem na Venezuela, Coreia do Norte, China, Nicarágua e tantos outros países de regime comunista. Já pensou? Estava conversando com um primo meu aqui da cidade de Cruzeiro, São Paulo, e ele teve contato com um venezuelano que conseguiu fugir de lá. E ele conseguiu algum contato com os parentes dele lá, e eles ficaram muito felizes porque ele estava rico. Por quê? Porque ele estava conseguindo tomar uma latinha de Coca-Cola. Porque lá isso é só para quem é realmente rico. Será mais terrível que essa angústia, irmãos, onde cristãos estão sendo mortos todos os dias. Será mais terrível que a angústia que os cristãos sofrem na China, na Nicarágua, onde padres, pastores estão sendo presos, torturados. Na Coreia do Norte, se uma pessoa for pega, lendo a Bíblia, ela é levada em praça pública e é fuzilada. É mais terrível que essa angústia. Eu não consigo entender que angústia terrível é essa. E qual a promessa de Deus para nós? O justo viverá pela fé. Amém. Temos muitas promessas de Deus, que Deus vai estar com o seu povo. Jesus afirmou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando as nações estiverem clamando, dizendo: onde está o teu Deus que te livre? A mesma insinuação satânica na boca dos homens nos dias quando Cristo estava pendurado na cruz. Onde está o teu Deus? Livre-o, se de fato é o Filho de Deus. Você não disse que é o Filho de Deus? Onde está o teu Deus quando eu matei os seus filhos? Onde está o teu Deus quando eu tomei tudo que você tinha? Quando eu lancei você em uma prisão? Irmãos, essa angústia será mais terrível do que a que os cristãos sofreram, sendo lançados em fogueiras, sendo lançados nos coliseus romanos para serem despedaçados por leões famintos. E nós precisamos, irmãos, realmente entender o que é viver pela fé. Eu não sei o que vai se passar nos dias futuros no nosso país. Nós, repito, ainda desfrutamos dessa dádiva de Deus, que isso é uma dádiva. Ainda desfrutamos da liberdade religiosa. E nós podemos estar aqui neste momento louvando nosso Deus nos ditames da nossa consciência, sem sermos molestados com isso. Mas independente de quem vai estar no governo, nós temos a firme palavra profética. E vai chegar um dia, irmãos, que nós vamos perder esse privilégio. E é na crise, numa crise, que o caráter é revelado. Talvez Deus tenha que permitir que a nossa nação seja provada severamente. Talvez com dó no coração Deus vai ter que permitir o sofrimento para a igreja brasileira. Talvez com dó no coração Deus vai ter que permitir que nós colha os nossos
o que nós mesmos plantamos. Porque me chama a atenção nos discursos que eu escuto constantemente, irmãos. Quase 90% da nossa população se diz ser cristã. E quando eu olho para o nosso país, cadê cristianismo aqui? Eu tento ver, eu tento encontrar um cristianismo. Cadê esse cristianismo que eu não vejo? Um país corrupto como o nosso, onde a violência impera. E Deus está nos chamando, irmãos, para nos levantarmos e nos prepararmos para o tempo que está por vir. Porque diz a palavra profética que ele vai vir. E eu não estou aqui, irmãos, querendo assustar vocês com esse tema. Nós temos a promessa de Deus. Amém. Muitos dos que estão aqui, eu falo claramente, irmãos, Deus vai dar o privilégio de descansar das suas fadigas antes que essa tempestade rompa sobre o nosso mundo. Amém. As pessoas mais idosas, muitas crianças, Deus conhece, vão ser tiradas como heróis, príncipes e princesas de Deus, hão de descansar nos braços do Senhor para em seguida se levantar, juntamente com os 144 mil que vão passar por todo esse período da angústia de Jacó, mas revestidos do poder do Espírito Santo. Amém. Ao passo que Satanás vai agir com intensidade nunca antes, como nunca antes ele agiu, Deus não vai ficar só de mãos e braços cruzados vendo. Deus também vai agir com poder, como ele nunca agiu em toda a história da humanidade. E quando a porta da graça se fechar, quando o povo de Deus for imerso nessa angústia terrível, nós temos a promessa de Deus, irmãos, que os anjos de Deus, em forma de guerreiros, protegerão seus filhos. Amém? Amém. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos guiou até aqui. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Muitos de nós estamos sofrendo com problemas mentais. Muitos de nós estamos sofrendo com angústia. Muitos de nós até já pensaram em atentar contra a própria vida, irmãos. Mas na promessa aqui desse tempo terrível, há uma promessa incutida aqui, que o povo de Deus vai ser o quê? Salvo, vai ser livrado dessa angústia. Irmãos, quando nós estudamos, nós percebemos que essa angústia, ela vai vir sobre todos os habitantes da terra, sem exceção, cristãos e não cristãos, nesse contexto. A grande diferença é que o povo de Deus vão ser livrados delas, selados com o selo do Deus vivo. E eu desejo estar nesse grupo, irmãos. Seja no pó da terra, seja vivo, que Deus nos capacite. Irmãos, em Isaías 60, 1 e 2, falando dessa realidade, assim nos diz: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Versículo 3. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Que trevas é essa? No mesmo livro de Isaías 8, 22, pela consequente rejeição à lei de Deus, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, fala que viu um anjo poderoso descendo do céu, e a terra foi iluminada com a sua glória. Esse anjo é, na verdade, o Espírito Santo que vai descer sobre o povo de Deus na terra, e eles vão brilhar com o brilho da santidade de Deus, resplandecendo os seus caráteres. Amém? Que Deus nos ajude a estarmos neste grupo.